Você acorda cansada antes do dia começar e sente que o tempo ele escorrega, mas não sabe exatamente para onde ele foi. Tem a sensação de que faz muito e ao mesmo tempo não avança em nada. E você chama isso de sobrecarga. Mas e se o problema não fosse a quantidade de coisas que você faz, e sim a falta de governo sobre o que você faz? Isso tem um nome, mulher, e hoje você vai descobrir o que está por trás do seu. Deixa eu te contar sobre uma mulher que eu conheço. Simone era dessas mulheres que nunca parava. Agenda sempre lotada, sempre respondendo mensagens, sempre em algum compromisso. Quando alguém perguntava como ela estava, a resposta saía assim, ó, automaticamente. Corrida! Ah, eu tô corrida. E ela usava isso como uma identidade, como prova de que estava fazendo algo muito importante. Porém, no final de cada semana, havia um vazio nessa mulher estranho que ela nunca conseguia explicar. Ela tinha feito muito, não havia avançado em nada do que realmente importava. A devoção estava em falta. O relacionamento com as pessoas que ela amava estava raso porque ela não tinha tempo. Ela mesma estava distante de si mesma. Até que em um retiro, o grupo foi convidado a fazer uma lista simples. O que você fez essa semana e o que realmente importou? Até que em um retiro, o grupo dela foi convidado a fazer uma lista simples. O que você fez essa semana e o que realmente importou? Simone ficou em silêncio por alguns minutos e ela percebeu que a maioria das horas haviam ido para coisas que ela nem havia escolhido conscientemente. Ela estava vivendo no automático, fazendo muito e vivendo pouco. Então foi ali que ela entendeu que o problema nunca foi a quantidade de coisas, mas foi a ausência de direção. Movimento não é progresso. Ocupação não é propósito. Você pode estar fazendo muito e vivendo pouco. Oi, eu sou a Merle, pastora e mentora. Aqui eu não ensino você a fazer mais para Deus. Aqui eu te ajudo a viver com Ele de forma leve, real e inteira. A gente fala sobre identidade, cura emocional e maturidade espiritual. Porque uma mulher transformada por dentro, ela transforma tudo ao seu redor. Então, se você chegou agora, se inscreve e ativa o sininho, porque esse canal aqui foi feito para você. Eu ouço isso com muita frequência. Merle, a minha vida está muito corrida. Nossa, eu estou exausta. Eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para orar, para jejuar, para ler a Bíblia. Eu não consigo parar. E eu entendo, de verdade, eu realmente entendo. A vida moderna, ela exige muito. As responsabilidades, elas são reais. O cansaço é real. Mas existe uma pergunta que eu preciso te fazer e ela vai exigir honestidade sua. Quando você diz que não tem tempo, você já parou para observar para onde o teu tempo está indo? Porque muitas vezes, quando fazemos isso com honestidade, descobrimos algo desconfortável. O problema não é o excesso de responsabilidade, é falta de governo interior. Isso muda tudo, porque quando a mente está desorganizada, quando o nosso emocional está desgovernado, quando não existe uma direção clara, a vida inteira vira uma sucessão de reações. Você não governa a sua vida, você apenas responde ao que chega. Qualquer coisa parece demais porque você está tentando viver uma vida grande, com uma estrutura interna que não foi organizada para suportá-la. Existe uma crença muito comum em mulheres que vivem exaustas. O problema é que tenho muita coisa para fazer. Pode ser verdade, porém, quase sempre, quando a gente para observar a rotina com sinceridade, o que nós encontramos é diferente. Encontramos horas nas redes sociais que não lembramos de ter passado. Nós encontramos decisões adiadas que viraram uma bola de neve, energia gasta em preocupações que nunca se tornaram ações. Tempo investido em coisas urgentes
enquanto o essencial ficou para depois. E o depois, ele de verdade nunca chegou. O tempo existia, mas ele foi para lugares que não foram escolhidos com consciência. Então, não é que não exista tempo, é que a vida ela está sem uma direção. E quando a vida está sem direção, mulher de Deus, qualquer coisa ocupa o lugar que deveria ser daquilo que é essencial. O trivial, ele devora o sagrado. E você fica com a sensação de ter vivido um dia inteiro, sem ter vivido nada de verdade. É aí que é o problema, né? Sabe o que mais cansa uma mulher? Não é o trabalho e não são as responsabilidades. É uma mente que nunca para. Uma mente sem governo. Não descansa. Ela só vive processando e processa sem chegar a lugar nenhum. Você acorda de manhã e antes de colocar o pé no chão, a mente já começa. O que tenho que fazer hoje? O que eu não fiz ontem? O que disseram que eu deveria ter feito? O que vou responder para aquela pessoa? O que vai acontecer se eu errar? São horas, horas rodando sem produzir clareza, pensamentos sem ordem, emoções sem processamento e preocupações que voltam no mesmo ponto, em círculo. Maria, eu já vivi isso. E isso gera um tipo de cansaço que a cama não resolve, porque não é físico. É o cansaço de uma mente que vive em estado de alerta constante, de um emocional que nunca foi organizado, de uma alma que não sabe onde descansar. Provérbios capítulo 25 e 28 diz: como cidade derrubada, sem muro, assim é quem não tem domínio próprio. Esse versículo é uma imagem poderosa. No mundo antigo, uma cidade sem muros estava exposta, qualquer coisa entrava. Ela estava sem cuidados. Não havia proteção, não havia filtro, não havia fronteira. E é exatamente o que acontece com uma vida sem governo interior. Tudo entra. A opinião de todo mundo, a ansiedade do noticiário, a pressão das redes sociais, a comparação com a vida dos outros, as demandas que nunca param, as urgências que não são suas. E quando tudo entra, não sobra espaço para aquilo que é essencial. Não sobra espaço para Deus. Não sobra espaço para você mesma. Meu Deus, é verdade. Governo interior não é rigidez, não é perfeccionismo, não é um controle ansioso. É a capacidade de você decidir de forma consciente o que entra na sua mente, o que ocupa a sua atenção, o que merece a sua energia. É saber dizer não para o que drena, para poder dizer sim para aquilo que alimenta. Existe uma diferença enorme entre estar ocupada e estar alinhada. A mulher ocupada, ela vive em modo de resposta. Ela reage ao que aparece. A sua agenda é ditada pela urgência dos outros. Ela se move rápido, mas sem saber muito bem para onde está indo, e aí que mora o problema. A mulher alinhada vive com intenção. Ela não é menos ocupada, mas ela sabe por que faz o que faz. Ela sabe onde deposita o seu tempo. Ela escolhe o que recebe sua atenção. Ela protege o que é essencial. E aqui está algo que poucas pessoas ensinam. Tempo é espiritual. Atenção é espiritual. Disciplina é espiritual. O que você faz com o seu tempo revela o que você realmente valoriza. Não é, mulher, o que você diz que valoriza. É o que você realmente prioriza. Jesus, mulher, é o maior exemplo disso. Ele tinha multidões seguindo ele. Tinha demandas de todos os lados. Tinha pessoas que precisavam dele o tempo todo. Tempo todo! Mas ele nunca viveu apressado. Ele nunca, nunca, nunca perdeu a direção. Ele nunca confundiu urgência com prioridade, tanto que ele se afastava para ir orar. Porque ele vivia governado por dentro.
E por isso, nada de fora conseguia desordenar o que era de dentro. Então, deixa eu ser bem direta aqui. Às vezes dizemos, não tenho tempo para orar. Mas passamos 40 minutos rolando o feed e isso não podemos dizer que não é verdade. Dizemos, minha mente está cansada, mas nunca criamos um momento para organizar pensamentos. Nós só vamos deixando eles vindo. Dizemos, quero algo novo com Deus, mas continuamos com os mesmos hábitos que nunca abriram tempo para Ele. E isso de verdade não é julgamento, é observação. Porque a realidade é essa. A vida que você vive hoje é o resultado direto de como você governou seu interior e como você governa. Não é sorte e não é circunstância, é estrutura. E a boa notícia é que estrutura pode ser construída. Interior pode ser governado. Mente, ela não vive sozinha, ela pode ser ordenada. Não de uma vez, com certeza. E não com perfeição, mas com decisão e com a ajuda de quem foi feito para isso. E aqui entra algo que muda completamente a perspectiva. O Espírito Santo não vem apenas para nos consolar, ele vem para ordenar. Gênesis 1 começa com o caos e o Espírito Santo se movia sobre as águas. Então Deus começou a criar ordem. E Deus é um Deus de ordem. Isso não é coincidência, é revelação. O Espírito Santo é o espírito da ordem, da clareza, da direção, do alinhamento. Ele não foi enviado apenas para te fazer sentir bem nos cultos. Ele foi enviado para habitar em você. E habitar significa também organizar. Significa governar de dentro para fora. Espiritualidade não é apenas o que você sente. Espiritualidade é aprender a viver com direção. Uma vida rendida ao Espírito Santo não é uma vida perfeita, não mesmo. É uma vida que tem um centro, que tem um norte, que sabe voltar quando se perde. E isso, Maria, isso muda o cansaço em clareza, o caos em ordem, a reação em intenção. Agora eu quero pausar com você. Não para te dar mais uma lista de coisas para você fazer, mas para te convidar a um momento de honestidade. Responda para você mesma. A sua vida, ela está cheia ou desorganizada? Existe uma diferença entre as duas. Seu cansaço é físico ou é o cansaço de uma mente que não para? Você realmente não tem tempo ou você perdeu o governo sobre o tempo que tem? E essa última pergunta é a mais importante. O que seria diferente na sua vida se você vivesse com o governo interior? Às vezes, a resposta a essa pergunta é o primeiro passo da sua mudança. Então, deixa eu te dizer a verdade com cuidado. Talvez você não esteja sobrecarregada. Talvez você esteja tentando viver uma vida grande com um interior que ainda não foi organizado para suportá-la. E isso não é fraqueza, é um ponto de partida. Porque Deus não quer apenas aliviar a sua vida, Ele quer alinhar a sua vida. Ele quer ser o centro que organiza tudo ao redor. A voz que diz o que é essencial. O descanso que a mente cansada não consegue sozinha. Quando existe um governo interior, existe paz que não depende das circunstâncias. Existe clareza em meio ao barulho. Existe uma direção quando tudo ao redor parece muito confuso. E você para de viver reagindo e começa a viver escolhendo. Uma mente governada pelo Espírito não é uma mente vazia de problemas. É uma mente que sabe onde ancorar quando os problemas chegam. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, escreve aqui nos comentários. Quero governo interior.
Só isso. Porque às vezes nomear o que você quer é o começo de receber. E se você conhece uma mulher que vive exausta, vive sobrecarregada, sem conseguir parar, eu tenho certeza que você conhece. Compartilhe esse vídeo com ela agora, mulher. Pode ser exatamente o que ela precisava ouvir hoje. Agora se inscreve no canal, ativa o sininho e se você quer continuar esse caminho de consciência, cura emocional e maturidade com o Espírito Santo, eu quero te convidar a entrar no grupo Geração de Maria, que é o grupo do WhatsApp. É só escrever "quero" o link nos comentários que eu te mando. Um beijo e até o próximo vídeo.